O poder da cruz, transformando desafios em esperança. Deus, em sua infinita sabedoria, sabia de todas as coisas antes mesmo de elas acontecerem. Ele não foi pego de surpresa pelo pecado do homem, nem pelos desafios que surgiriam ao longo da história. Em sua soberania, Deus já tinha preparado o plano de redenção, um plano eterno que se cumpriria através de Jesus Cristo em sua morte na cruz. A crucificação de Jesus não foi um evento acidental ou inesperado, mas sim a execução do propósito divino que foi estabelecido desde antes da fundação do mundo. Sabemos que Deus, em tudo, coopera para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. A cruz foi o cumprimento da promessa de salvação. E o Senhor, mesmo conhecendo todo o sofrimento, escolheu por amor cumprir esse plano. O sacrifício de Jesus na cruz é a maior expressão do amor divino pela humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Deus, em seu infinito amor, não poupou seu próprio Filho, mas o entregou para morrer por nossos pecados, apesar de nossas falhas e imperfeições. Jesus, ao tomar sobre si nossas iniquidades, demonstrou a profundidade desse amor imensurável, um amor que transcende qualquer compreensão humana. Na cruz, o amor de Deus foi revelado de forma completa, não apenas por um ato de compaixão, mas por um sacrifício que garantiria a nossa salvação e reconciliação com o Pai, por meio da fé em Cristo. Na cruz, Jesus assumiu o nosso lugar, tornando-se o nosso substituto. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Isaías 53, 5. O sacrifício de Cristo revela o preço do pecado e a profundidade da graça de Deus. O castigo que era devido a nós foi imposto a Jesus, e por meio de sua morte, recebemos perdão e libertação. Ele, sendo sem pecado, tomou sobre si a culpa e o castigo que eram nossos, para que pudéssemos ser justificados diante de Deus. A cruz, portanto, é o lugar onde a justiça de Deus se encontra com sua misericórdia, trazendo reconciliação e paz a todos os que creem em Cristo. Deus, em sua soberania, sabia de tudo o que aconteceria antes mesmo de ser criado. O Senhor, que tem o domínio sobre toda a criação, já havia planejado desde a fundação do mundo a obra redentora de Cristo. A cruz, longe de ser um evento inesperado, foi o ponto culminante de um plano eterno em que Deus revelou seu caráter e sua vontade para a humanidade. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Salmo 103, 19. A crucificação de Jesus foi a manifestação visível de um plano divino em que o amor, a justiça e a misericórdia de Deus se uniram para trazer salvação à humanidade. Cada detalhe da cruz estava conforme o propósito eterno de Deus. A morte de Jesus na cruz não foi apenas um ato de sofrimento, mas uma vitória definitiva sobre o pecado e a morte. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Na cruz, Jesus derrotou as forças do mal, despojando o poder do pecado e da morte sobre a humanidade. A sua morte tornou-se a chave para a nossa libertação, pois, por meio dela, fomos reconciliados com Deus. A cruz, embora a aparente derrota, foi o maior ato de vitória de todos os tempos, pois Jesus, ao morrer, abriu o caminho para a vida eterna. O sacrifício de Cristo é a garantia da nossa vitória sobre as adversidades desta vida e, finalmente, sobre a morte, oferecendo-nos esperança e paz inabaláveis.
Em Cristo, encontramos uma verdadeira identificação com o sofrimento humano, pois Ele, sendo Deus, se fez carne e viveu entre nós. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Na cruz, Jesus não apenas se sacrificou por nós, mas também experimentou em sua própria carne as dores, as tentações e as aflições que enfrentamos. Ele compreende profundamente o sofrimento humano, pois o vivenciou de forma real. Isso nos oferece consolo, pois sabemos que não estamos sozinhos em nossas lutas. O sofrimento de Cristo não foi em vão. Ele o usou para nos mostrar que, mesmo nas maiores adversidades, podemos confiar no amor e na compreensão do nosso Salvador. Ele sabe o que é sofrer. A obra consumada de Cristo na cruz é um chamado profundo ao arrependimento e à fé. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1:9. Jesus, ao morrer por nós, nos oferece a oportunidade de restaurar nossa relação com Deus por meio da fé em sua obra redentora. A cruz nos confronta com a realidade do pecado e a necessidade de arrependimento. Ao aceitarmos Cristo como nosso Salvador, recebemos perdão e purificação não por mérito próprio, mas pela graça de Deus. O sacrifício de Cristo é o meio pelo qual podemos ser reconciliados com o Pai. E nossa resposta a esse sacrifício deve ser a fé genuína, que resulta em transformação e uma vida voltada para a obediência ao seu querer. A cruz não é apenas o ponto de partida para a nossa salvação, mas também o caminho diário de santificação. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor, isto é, o fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13:15. A morte de Cristo na cruz nos justifica diante de Deus, mas também nos chama para uma vida de santidade, refletindo o caráter de Jesus em tudo o que fazemos. A santificação é uma resposta ao seu sacrifício, pois, ao reconhecermos o que ele fez por nós, somos motivados a viver em conformidade com sua vontade. A cruz nos ensina que, através do poder do Espírito Santo, podemos abandonar o pecado e viver uma vida que glorifique a Deus. Cada dia é uma oportunidade de nos aproximarmos mais de Cristo, imitando sua pureza, amor e obediência. A cruz de Cristo não é o fim da nossa jornada, mas o começo de uma esperança gloriosa. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8:18. A morte de Jesus abriu o caminho para a vida eterna. E a cruz, embora um símbolo de dor e sofrimento, aponta para a promessa da ressurreição. Em Cristo, temos a garantia de que os desafios e sofrimentos que enfrentamos aqui não se comparam à glória futura que Deus preparou para nós. Cada sofrimento, cada dificuldade na vida presente se torna uma oportunidade de confiar mais em Deus, sabendo que Ele tem um propósito eterno em nossa jornada. A cruz nos lembra de que nossa esperança não está nas circunstâncias terrenas, mas na certeza de uma glória inefável que nos aguarda. A cruz de Cristo se tornou o maior símbolo de esperança para um mundo perdido e em conflito. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. João 12:32. Em meio às dificuldades, incertezas e sofrimentos que marcam a vida humana, a cruz brilha como um farol de luz, oferecendo a todos os que olham para ela um refúgio seguro. Jesus, ao ser levantado na cruz, cumpriu sua missão de atrair os corações humanos para Deus, oferecendo perdão, restauração e vida eterna. A cruz é o ponto de convergência entre a humanidade e o Criador, o lugar onde a graça se encontra com a necessidade e onde encontramos a verdadeira paz.
Para o crente, a cruz é o lembrete constante de que, mesmo no caos, a esperança nunca falha, pois em Cristo está a vitória final sobre todas as tribulações. Nos dias atuais, onde as incertezas dominam e o sofrimento se faz presente de várias formas, somos convidados a refletir sobre o que a palavra de Deus nos ensina. Em meio ao caos do mundo moderno, é fácil se perder na angústia, no medo e na dúvida. Mas a cruz de Cristo nos oferece a resposta para as aflições que enfrentamos. Jesus, em seu sacrifício, nos ensinou que mesmo diante da dor mais profunda, há uma esperança que nunca falha. Ele nos deu um exemplo de confiança e entrega ao Pai, mostrando-nos que, em cada momento de aflição, a nossa força está em manter os olhos fixos na promessa de salvação que Ele nos deixou. Hoje, mais do que nunca, precisamos lembrar que, apesar de todo o sofrimento e todas as dificuldades que o mundo nos impõe, nossa fé em Cristo é a rocha firme que nos sustenta. Ele, que conhece as nossas fraquezas e as nossas dores, nos chama para confiar nele, pois Ele é o único capaz de nos dar paz em meio às tempestades da vida. O Senhor nos conhece profundamente, sabe de nossas lutas internas e externas e nos convida a descansar em seus braços amorosos. Não estamos sozinhos em nossas batalhas, pois Ele prometeu estar conosco até o fim dos tempos. É em Cristo que encontramos não apenas a salvação, mas também a força para enfrentar os desafios diários. A sua cruz é um lembrete constante de que mesmo nos momentos mais sombrios, Deus não nos abandona. Ele já triunfou sobre o mal, e sua vitória é a nossa vitória. Como filhos de Deus, somos chamados a viver com fé e esperança, sabendo que a glória eterna nos espera. E enquanto caminhamos neste mundo, somos convidados a viver de acordo com a sua vontade, a buscar sua paz e a espalhar seu amor por onde formos. Portanto, diante das tribulações que enfrentamos, olhemos para Cristo, nossa luz e nossa esperança. Em um mundo que muitas vezes parece sem rumo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que nossa fé se fortaleça a cada dia e que, mesmo nas dificuldades, possamos encontrar consolo e coragem em Sua palavra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se esse vídeo tocou seu coração e trouxe algo de valor para o seu dia, aproveite para se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum dos próximos conteúdos que preparamos com carinho para você. E não esqueça de deixar seu like, pois isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas que, assim como você, encontram conforto nas palavras de Deus, buscando inspiração, informação e entretenimento de qualidade. Sua participação é essencial e nos motiva a continuar trazendo sempre o melhor. Então inscreva-se, ative o sininho das notificações e compartilhe com quem você acredita que também vai se beneficiar. Estamos juntos nessa caminhada.